Boa noite, estamos começando agora mais um bate-papo. Tira dúvidas com você. Eu estou falando aqui acho que aqui é o Instagram, aqui TikTok e aqui o YouTube. Muito boa noite, como é que estão vocês? Como é que vocês estão? Eu queria que vocês falassem aí de qual cidade que você está falando, só para me saber de onde vocês estão, de qual cidade que você está. Tá falando de onde? Quem assistiu a live de ontem? Quem assistiu a live de ontem? Ontem a gente falou, conversamos pra caramba aqui, né? Meu Deus, ontem foi até 2h30 da manhã. Espero que hoje seja bem mais rápido. Boa noite, Gabriel de Macaé. Muito boa noite, meu querido. Boa noite, Lima. Boa noite, São Paulo. Maria Cristina de São Paulo. Aqui eu não tô vendo direito, aqui não tá dando para ver no TikTok. Não tô conseguindo ler. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre vida. Hoje eu tenho um assunto para falar para vocês. Eu queria primeiramente obrigado, né, vocês por estar aqui nessa live, meia-noite. Não sei qual é o seu problema, mas no final dessa live a gente vai ter uma oração muito forte. E eu tenho certeza que você tem um problema hoje. Independente do seu problema, se é um problema de casamento, um problema de família, um problema espiritual, eu sempre digo em todas as minhas lives que todo problema se resolve, pelo menos 99% dos problemas se resolve com três coisas. A falta dessas três coisas gera 1001 problemas que talvez você não faz nem ideia. Miami, Flórida, seja bem-vinda, querida. Gera a maioria dos problemas que você tem na vida. Quais são essas áreas que mexem? Espiritual, talvez o seu problema é espiritual. Eu tenho um livro chamado O Legado da Paternidade e um outro que fala Maldições Hereditárias. Tem muita gente que fala que é cristão que dizem que não tem maldição hereditária. Eu não chamo de maldição, eu chamo de herança. Herança que a gente herda do pai, herança que a gente herda da mãe, da família. E existem heranças espirituais, herança genética e heranças comportamentais. Como assim herança? Talvez você tenha uma herança espiritual da sua família. Quando eu sempre brinco assim, se algo der errado é normal. Qualquer coisa que deu errado na tua vida é normal. Mas deu errado uma vez, deu errado duas, deu errado três, deu errado 4 vezes. Parece que tudo que você faz dá errado. Já viu aquele ditado, por exemplo, tem pessoa que fala assim, eu tenho um dedo podre para casamento. Todo casamento acaba, namoro não dá certo, casamento é divórcio, é traição, é mágoa, é tristeza, é tanta coisa que não pode ser normal isso. Não é normal. Por mais que alguém fala que é normal, não é normal. De maneira nenhuma isso é normal. Então, o que acontece? Existem heranças que nós recebemos do mundo espiritual, no mundo, na genética, né? Por exemplo, na genética, quando você tem uma doença grave, a primeira coisa que o médico te pergunta é se você teve ou não, se alguém da tua família, tua mãe ou teu pai teve aquele tipo de doença. Isso chama herança genética. E tem a herança comportamental, que às vezes nem você sabe que tem. A herança espiritual, a Bíblia fala muito sobre ela. A palavra diz que eu visitarei no filho as maldições a iniquidade do teu pai. Você tem que prestar bem atenção nisso, porque não diz que visita o pecado, visita a iniquidade do pai no filho. E a bênção também, ela é abençoada até várias gerações. Então eu não sei qual é o seu problema hoje. Hoje eu quero falar sobre estratégias que Satanás utiliza para impedir você de fazer algo. Você tem que entender o seguinte, o que é seu está guardado. Deus tem um plano para cada um de você que está aqui hoje me assistindo. Deus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto de vida para você.
Mas o problema é que o plano de Deus, ele está aqui e você está aqui. Para você encontrar, o diabo não vai impedir que esse plano de Deus se realize na tua vida, mas ele vai tentar de tudo para impedir que você chegue até o plano. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero te mostrar 7 estratégias que o diabo pode estar usando, que o inimigo, o universo, chama do nome que quiser, pode estar usando contra você e você ainda não percebeu. Se você ficar até o final dessa live, você vai chegar a essa conclusão que literalmente você vai ver que realmente o que está acontecendo com a tua vida, talvez a falta de dinheiro, talvez o problema no casamento que você tem, a vida ruim que você está levando, ela tem saída, ela tem solução, ela tem, e não é papo. Aqui nós não estamos conversando como pastor, não estamos conversando, não é uma pregação, não vai ser um culto, mas vai ser algo que eu quero te ensinar para que você possa ter uma vida decente. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Silva e é uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Eu quero ver de onde, já vi aí de onde a maioria de vocês, né? Hoje, como eu falei, eu quero que você conheça uma parte da minha história. O mais importante, nós vamos desmascarar. Eu quero te passar aqui 7 estratégias malignas que o inimigo utiliza para destruir o seu casamento e a sua vida. Talvez você está vivendo exatamente nesse momento uma dessas coisas no teu casamento e talvez você não tinha percebido. Eu não estou aqui para zombar, eu não estou aqui para tentar adivinhar o que você tem, mas eu quero que você entenda literalmente o que está acontecendo com o teu casamento, o que está acontecendo com a tua vida. Então fica até o final, porque eu tenho algo muito especial para você que quer blindar e que quer mudar. Se você quer melhorar a intimidade no teu casamento, se você tem problemas financeiros, se você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma dor espiritual, fica até o final dessa live, que nós vamos resolver isso. Para todo mundo aí que já me conhece, você sabe que eu sou casado há 34 anos, eu tenho 16 filhos, 27 netos. Boa noite, Luciana, paz do Senhor. Assistindo de Copacabana, de férias, em São Paulo, Vânia. Oh, vida boa, hein? Então, para quem me conhece, eu sou o Antônio. E antes de tudo isso, antes de estar aqui conversando, tentando ensinar vocês algumas coisas, passar algumas informações para vocês, eu já fui professor universitário 10 anos, eu já fiz de tudo um pouco, caminhoneiro, vendedor, já fiz de tudo um pouco. Mas o meu início, desde lá do início, por isso que eu digo para você, que não existe nada que você não possa vencer ou mudar. Eu não sei como que está seu casamento hoje. Eu queria que você me dissesse. Se somar a tua vida hoje, se você pudesse dar uma nota para a tua vida hoje. Vida, quando eu me refiro, é dinheiro, intimidade, sexo, carinho, atenção e espiritual, presença de Deus, oração, jejum. Se pudesse somar tudo num pacote e dar uma nota de 1 a 5, qual a nota que você daria para a tua vida hoje? Seja honesto com você mesmo, seja honesta com você mesmo. Qual a nota que você daria para você hoje de 1 a 5? Digamos que 1 é porque está péssimo. Você precisa mudar, você não aguenta mais, você já está para explodir. O casamento não divorciou ainda, você não sabe nem porquê, ou às vezes até divorciou. Então tá péssimo 1. 3 tá mais ou menos. E 5 tá ótimo. Digita aí para mim. Qual é a nota que você tem, que você daria hoje? 2, Lúcia. Lúcia. Sua vida não deve estar nada boa, porque 2, Nato Oliveira, 2 também. Deixa eu ver aqui. Eu ponho a mão assim, ó, para poder ver se eu enxergo aqui no TikTok. A letra tá branca. Valéria, 4. Ô, Valéria, tá boa, 4. Mas o bom mesmo é 5. Andressa, 2. A maioria tá com 2. Olha, deixa eu te contar para você uma coisa. A minha origem, a minha verdadeira história, primeiro que eu vou te contar a minha história para você entender como que é o mundo espiritual. Você precisa entender.
Porque talvez o teu problema, eu sempre digo para os alunos lá da academia de casamento que a solução para o casamento se resume em 3 coisas: Deus, sexo e dinheiro. Se você colocar, se tiver bem a parte espiritual, Deus estiver bem, se a parte de intimidade, sexo, carinho, atenção, estiver bem e tiver dinheiro, você não tem problema no teu casamento. Eu tenho certeza que seu casamento em dessas 3 coisas está ruim. Por isso que você está dando nota 2, nota 3, nota 4. É por isso que você não dá 5 para o seu casamento. Mas, pastor, tem como dar 5? O meu é 5. Ah, então quer dizer que o seu casamento não tem problema? Claro que tem. É óbvio que tem. Meu casamento tem muito problema. Mas, meu casamento é um casamento feliz. Aí alguém diz assim, mas pastor, como assim? Casamento feliz? Deixa eu ver aqui. Casamento feliz? Existe casamento feliz? Ai, existe casamento feliz. Casamento feliz não existe. Teve um cara, um grande palestrante famoso na internet que falou que casamento é para te tornar santo. Casamento não é para você ser feliz. Gente, pensa comigo. Pensa comigo. Como que é a vida lá fora, a vida aqui fora? Pressão, trabalho, desemprego, falta de dinheiro, boleto, aluguel, inveja, perseguição, nego querendo te ferrar de tudo que é lado. Você vai para a igreja, tem nego querendo te prejudicar. Você vai para o serviço, tem nego querendo te ferrar. Você vai para a rua, nego querendo te passar a perna. É perigo, é assalto, é roubo, é ameaça, é falta de segurança. Esse é o mundo aqui fora. E aí você vai casar para não ser feliz? Sério? É sério isso? Vou te falar uma coisa para você. Eclesiastes capítulo 9, verso 9, diz assim: viva alegremente com a sua mulher, que você ama todos os dias dessa vida, pois é a única recompensa por todo o teu esforço nesse mundo. Você entendeu? Você entendeu? Se o meu casamento não for para me ser feliz, não vale a pena. Me dá um motivo para ficar casado no dia de hoje. Me dá um motivo. Me dá aí um motivo. Tirando filho, tirando procriação, tirando religião. Se você tirar negócio de igreja, se você tirar negócio de filho, escreve aí para mim, me dá um motivo. Um motivo para ficar casado. Me dá um. Se não for para ser feliz, gente. Se não for para ser feliz, de que vale um casamento? Se você não está feliz no teu casamento, ou não tem Deus, ou não tem intimidade nenhuma, ou não tem dinheiro, colega. Ou os 3. Essa é a verdade. Eu não te conheço, eu não sei como é que você é. Parece que a gente está ladeira abaixo. Não, o mundo está ladeira abaixo. Se você não consertar a tua casa, você não vai consertar o mundo. Valéria, não adianta. Cara, para de se preocupar com o mundo e se preocupa com a tua vida. É por isso que tem gente que fala por aí que casamento não é para ser feliz. Por quê? Porque ele é tão infeliz, ele tem uma vida tão amarga, o casamento é tão amargo, e é gente que está na igreja, carregando Bíblia debaixo do braço. Tem pastores no púlpito pregando. Se você perguntar se ele é feliz no casamento, ele não é. E aí ele fala, não, casamento não é para felicidade não, casamento é para honrar. Gente, eu vou dizer uma coisa. Se a Lila não me fizer feliz e eu não fizer feliz ela, eu não fico casado um dia. Um dia. Ah, pastor, então quer dizer que não tem aflições? A Bíblia diz, João 16 diz assim, no mundo tereis aflições. Mas Jesus fala, eu venci o mundo, vós também vencerá. Então, a aflição tem? Tem. Mas a aflição são momentos de dificuldade. Mas, no geral, o teu casamento tem que te dar felicidade. Gente, eu fico imaginando como é que pode alguém viver um casamento de infelicidade. Como é que pode você... Cara, é tanta luta no dia a dia, tanta dificuldade no dia a dia, e você vem falar para mim que um casamento você não é feliz. Olha aqui o que a Vânia está falando. Fui casada há 33 anos, fui traída 3 vezes, éramos cristãos mais de 20 anos, infelizmente estou separado há 1 ano, eu amava muito meu esposo. Todo dia lá na academia de casamento. Academia de casamento, para quem não sabe, é um grupo que eu tenho. Eu criei uma comunidade. E lá eu ensino mulheres, principalmente mulheres, tem homens também,
mas eu ensino principalmente mulheres a lidar com o casamento. Eu ensino aquilo que eu aprendi. Eu te mostro literalmente como a maioria dos homens pensa, como a maioria dos homens age. Eu vou te dizer uma coisa aqui para você, Valéria. Talvez vocês não vão acreditar. Entenda uma coisa, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho razão em tudo, mas eu estudei mais de 10 anos sobre comportamento humano. Eu tenho experiência de 34 anos de casado, eu criei 16 filhos, 7 homens e 9 mulheres. Eu venho estudando sobre comportamento humano há mais de 10 anos. Eu fui professor de comunicação verbal da Faculdade Católica do Tocantins e da Faculdade de Tecnologia de Palmas, durante 10 anos. Então, eu não estou dando carteirada, eu estou te dizendo que não é uma opinião baseada no oco e no vazio. O que eu vou te falar aqui agora é estudo, na maioria. Vai sempre aparecer um alecrim dourado que vai falar eu não sou aqui. Mas existem características no homem, mulher, que se você conhecer, ele come na tua mão. Existem características no homem, mulher, que se você souber lidar, ele não te trai, ele não te engana, ele não te maltrata. Só que se você não souber, ele te faz de gato e sapato, porque o homem foi treinado, o homem foi educado, isso é cultural, para não respeitar e não valorizar a mulher. Ponto. Por mais que tenha um monte que tenta mudar isso. É todos os homens? Não, a maioria. A maioria dos homens, inconscientemente, não valoriza, não respeita e não considera a mulher. Eu vou te contar de mim primeiro. Eu vou te falar de mim, eu não vou falar dos outros homens, eu estou falando de mim. Aí você fala, porque se é assim todo mundo é? Não, não é todo mundo, é a maioria. A maioria é. A maioria. Sabe como que eu aprendi? Eu sou um ex-morador de rua. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui criado no mundão. E você sabe o que eu aprendi no mundão? Eu aprendi o seguinte, e palavra, eu tive um cara na rua, que foi assim, eu morava na rua, e tinha um velhinho que cuidava da fonte luminosa lá em Goiânia, não sei se tem alguém de Goiânia aí. Eu morava em Goiânia, na Praça Tamandaré. Obrigado, meu amor. Morava em Goiânia, na Praça Tamandaré. E tinha um velhinho na praça ao lado, na Praça Cívica, que tinha uma fonte luminosa. Não sei se hoje tem, mas na época, nos anos 80, nos anos 70 tem. Nos anos 70 tinha, na Praça Cívica tinha uma fonte luminosa. E o velhinho que cuidava de lá, eu conversava com ele. O meu maior sonho era ter uma família, porque minha mãezinha, ela teve uma gravidez indesejada, ela teve um amor impossível, e quando ela engravidou, com 16 anos, o cara que engravidou ela sumiu, e a família dela jogou ela na rua. Tanto que eu nasci numa calçada. Naquela época não tinha SUS, eu nasci numa calçada. Minha mãe, eu sou eternamente grato a ela por não ter me abortado. Ela tinha tudo para fazer isso e ela não fez. E ela me teve com toda a dificuldade do mundo. Ela não teve condições de me criar. Quando eu nasci, ela me deu para um carroceiro que passava na rua. Inclusive o nome dele era Antônio, eu tenho o nome dele, o sobrenome dele, Antônio. E ele cuidou de mim por um tempo, e aí ele também não deu conta. Aos 10 anos eu já morava na rua. E o que eu aprendi? Eu aprendi que eu sempre falava que o meu maior sonho era ter uma família. Eu nunca sonhei em ficar rico, eu nunca sonhei em ter casa boa, eu nunca sonhei em ter carro, eu nunca tive essas loucuras. Eu quero construir, eu quero fazer. Mas aí um dia ele falou para mim assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família, eu quero ter alguém que cuida de mim, alguém que está junto comigo, eu quero ter uma família. Ele falou, meu filho, para você ter uma família, você tem que ser alguém na vida. Você não pode ficar aí morando na rua. Você mora na rua, você nunca vai ter. Eu vivi na rua, eu não roubava, eu não fumava, eu usei drogas, mas não me viciei em drogas. Eu fingia às vezes que usava drogas só para agradar os amigos. E eu queria construir uma família, eu queria sair dali de qualquer jeito, eu queria sair daquela vida, eu não queria aquela vida para mim. Embora eu estava naquela vida, eu não aceitava aquela vida de maneira nenhuma. E aí ele falou que eu tinha que ser alguém na vida. Eu perguntei para ele, como que eu faço para ser alguém na vida? Ele falou, você tem que estudar. Eu falei, tá bom, eu vou ter que estudar, mas o que eu faço para estudar? Você tem que ir para a escola. E aí eu fui até um supermercado na Avenida Anhanguera, quem conhece Goiânia na época, tinha um supermercado chamado Passe Bem, um supermercado na rua, lá na Avenida Anhanguera, bem no Dergo, próximo a Campinas. E eu fui no supermercado, peguei uma caneta, um papel, uma caneta, um caderno e uma borracha, um lápis, uma borracha e uma caneta. E
saí correndo. Roubei mesmo, roubei um caderno, roubei um lápis, uma borracha. E a primeira escola que eu encontrei, eu entrei na fila. Aí, claro, não deixaram eu lá, chamaram a polícia me prendeu. E eu apanhei, fui espancado, porque ninguém acreditava, achava que eu estava ali para roubar. E aí, de tanto eu contar a mesma história para o delegado, ele acreditou e ele deixou que eu morasse na delegacia. E aí eu morei no fundo, tinha uma sala que era do escrivão, no fundo tinha uma cama de campanha, uma cama que dobrava, e eu fiquei ali, durante o dia eu ficava por ali, e ele me matriculou à noite no Mobral. E foi ali que eu comecei a estudar, a ler tudo quanto é tipo de livro que você pensar, e a ler muito, porque o meu foco não era só estudar, o meu foco era ter uma família, porque para mim, família era a base de tudo. Se eu tivesse uma família, eu não passava fome, se eu tivesse uma família, eu não passava frio, se eu não tivesse uma família, eu não apanhava na rua. Na minha cabeça, eu achava que se eu tivesse uma família, eu não ia ter problema. E aí, essa mesma pessoa me ensinou como que trata, como que é, o que é que é. Ele me ensinou assim, ele falou, olha, meu filho, um homem, para ser homem, tem que ser trabalhador. Já ouviu isso? Tem que ter caráter, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador. O homem tem que trabalhar muito, o homem não pode deixar faltar nada para a família, o homem não pode deixar faltar nada para a esposa, não pode deixar faltar nada para os filhos, o homem tem que ter uma casa, o homem tem que ter as coisas dentro de casa, e assim ele falava para mim direto. E se ele fizer isso, ele pode ter quantas mulheres ele quiser. Ele pode sair com quantas mulheres, desde que a esposa dele, ele não maltrata a esposa dele, desde que a esposa dele está em casa, ele pode ter quantas mulheres na rua ele quiser, mas esposa é só uma. E eu aprendi assim. Desde menino eu aprendi que era assim que funcionava. Então eu achava o seguinte, eu trabalho pra caramba e eu vou te falar a verdade. Durante a minha vida inteira, e eu fui fazendo filho, tentando casar, eu tentei o primeiro casamento, não deu certo, deu filho, eu tentei o segundo, não deu certo, eu tentei o terceiro, não deu certo, porque eu não tinha noção, não tinha princípio, não tinha base nenhuma, e deu errado. Até que eu conheci a Lila, que também tinha uma história parecida com a minha. Ela foi jogada nas ruas com 15 anos, e viveu na prostituição, nas drogas, no mundo. E eu conheci ela quando ela tinha 16 para 17 anos. E a gente se interessou e a gente começou a viver junto. Faz 34 anos, vai fazer 35 anos esse ano, que a gente está junto, casado. Por que eu estou te contando essa história? Porque de lá para cá, além dessa experiência, eu venho estudando muito, eu venho tentando muito. Eu fui um péssimo pai, embora a maioria dos meus filhos vive comigo. Hoje, todos eles, hoje eu tenho um relacionamento com os 16 filhos. Já teve época na minha casa que era eu e a Lili, 12 crianças, 12 filhos, e eu tinha que trabalhar muito. Eu cheguei a ter 3 empregos. 3 empregos. Trabalhava de manhã, de tarde, trabalhava de manhã numa escola, de tarde em outra, à noite em outra escola, para poder, 3 empregos, 18 horas por dia, para aguentar sustentar meus filhos. E aí eu fui aprendendo, até que eu entendi. Infelizmente, eu fui um péssimo pai, porque eu posso ter dado presente, né? Eu posso ter dado coisas, eu dei comida, eu dei casa, eu dei condições para os meus filhos, eu dei estudo, mas eu não dei presença. Porque eu saía de manhã, ele estava dormindo, eu chegava à noite, ele estava dormindo. Então, a maioria dos meus filhos mais velhos não tiveram relacionamento comigo. Talvez, hoje, se eles me respeitam e convivem comigo, é por Deus, porque eu não merecia, é por Deus. Eles me tratam bem, me respeitam, mas não é porque eu mereço. É porque Deus é grande demais na minha vida e me deu essa oportunidade. Porque no passado eu não fui pai. Eu só trabalhava e dava o de comer, e dava roupa, dava casa, mas eu não consegui dar presença, eu não ensinei meus filhos a soltar pipa, a andar de bicicleta. Eu não tenho memória afetiva com os primeiros. Com os 8 últimos ainda sim, mas os 8 primeiros não. Os 8 primeiros foi muito mais difícil. E através da Lila, eu fui aprendendo a ser marido, fui aprendendo a ser homem, fui buscando conhecimento. Aqui do lado, aqui, eu tenho pilha de livro aqui, que eu leio o tempo todo para me aprender. Então, o que eu estou te falando hoje? Que, infelizmente, existem alguns padrões de comportamento de homem que você negando ou não, é verdade. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos homens, eu não estou falando todos, mas a maioria, ele ama o filho proporcional, ele ama a mãe. Por que eu digo isso? Porque a maioria, quando separa, abandona o filho. Você já percebeu isso?
Você já percebeu que a maioria dos casamentos que tem divórcio, o pai some na quiçaça? Raros são os que continuam ali. Tem quem continua, claro que tem. Tem quem continua trabalhando, tem quem continua visitando o filho, dando. Para pagar pensão, a maioria tem que ir na justiça para pagar R$300, 400, R$500. Eu estou mentindo, gente? Será que é só eu que tenho essa percepção? Ou você tem também? Me responde aí, ajuda aí. Se você está concordando, dê tap-tap na tela, concorda comigo, comenta, porque eu não quero estar aqui falando o dono da razão. Eu não sou o dono da razão. Mas não dá essa impressão que o homem ama a mulher proporcional, ama o filho, proporcional ele ama a mulher? Porque quando ele deixa de amar a mulher, quando ele deixa de viver com a mulher, ele some. Ele esquece que tem pai, ele esquece que tem filho. E a maioria deles dá pensão, obrigado, senão vai preso. Porque se não for dar preso, nem pensão paga. Essa é a verdade. Você está entendendo? Então, diante disso, existem alguns fatos sobre homem que se a mulher não souber, você vai sofrer, minha filha. Existem algumas coisas que você precisa saber para você lidar com isso. Até para você não aceitar isso na tua vida. E não adianta você casar para tentar descobrir depois, porque eu vou te contar uma coisa para você. Experiência, aprender com os próprios erros, a única coisa que você ganha é isso aqui, ó. Cabelo branco. É a única coisa que você ganha com experiência. Você está entendendo? E aí você vai gerando traumas, e aí você vai tendo trauma. Tem mulher que não... Hoje em dia está assim, tanto o homem não está querendo mais casar, porque é cheio de problema, quanto a mulher não está querendo mais, porque também é cheio de problema. Mas eu te falo, é possível viver uma história de amor. Eu vou te contar uma coisa para você. Se eu morresse hoje, eu te falo sem medo de errar, eu vivi uma grande história de amor. Aí você fala, mas isso não interessa. Cara, eu não tô nem aí para dinheiro, eu não tô nem aí para patrimônio. Eu já fiquei rico, já fiquei pobre, já fiquei milionário, já fui milionário. E já fiquei pobre de novo. Você tá entendendo? Mas o meu casamento tá aqui. A minha companheira para a vida toda tá aqui do meu lado. Você tá entendendo? É o que importa. É o que vale a pena. Eu vou ler de novo. Eclesiastes 9, verso 9. Abre a sua Bíblia aí e dá uma olhada. Eclesiastes 9, verso 9. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, pois essa é a única recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. Só nos sobra ser feliz no amor. O problema é que nós não aprendemos. Primeiro que a gente acredita que o amor nasce, que o amor é um sentimento. Que eu olhei para a pastora Lila e já senti amor. Ela olhou para mim. Ei, o que você sente quando conhece é tesão, paixão, atração. Não é amor. Amor não é um sentimento, amor é uma construção. E o diabo parece que ele odeia o amor, o diabo odeia amar, o diabo odeia a felicidade. Ele tem estratégias poderosas que ele vai fazer de tudo para impedir que você seja feliz e tenha um grande amor. Você está entendendo? A minha vida, ela ensinou, a minha vida na rua, a minha vida nos erros, ela me ensinou que nós temos duas lutas. Inclusive a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra a potestade. Mas nós temos duas lutas, as humanas e as espirituais. O seu casamento, o teu relacionamento, ele vai ter duas lutas. Não interessa se você é crente. Ei, eu vou te contar uma coisa. Ontem eu falei na live e eu repito em todas elas. A palavra de Deus, ela diz que Deus não ouve as suas orações porque você pede mal, porque você não sabe pedir. Não adianta você ir na igreja rezar, não adianta você ir na igreja orar e fazer tudo errado. Ah, pastor, quer dizer que tem oração que Deus não ouve? Talvez, eu conheço, aqui nesse comentário aqui, tem uma mulher que falou que 20 anos orando para o marido foi embora, traiu um monte de vezes. Orar, somente orar e jejuar não vai restaurar o teu casamento, não vai salvar teu casamento, não vai te dar uma vida boa, não vai fazer você prosperar, não é só isso. Inclusive,
Se é para questão de prosperidade, por exemplo, eu tenho um manual de Tzedakah que ensina exatamente qual é a prosperidade de Deus. O problema é que você lê a Bíblia, adquire conhecimento, mas você não tem discernimento. Por exemplo, você olha esse aqui, sabe um monte de coisa, está cheio de gente que conhece a Bíblia de capa a capa, cita versículo, capítulo por capítulo, e a vida é uma desgraça. Traição, casamento infeliz, filho nas drogas, filho fora, filho que não respeita pai, pai que não respeita filho. Ah, isso é bíblico? É bíblico, mas é bíblico para o povo do mundo, não para o povo de Deus. Você está entendendo? Não para o cristão. Para o cristão não podia passar por isso. Mas por quê? Porque ele só alimenta o espírito. Ei, quando você vai na igreja, quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, você está edificando o teu espírito, que é muito bom. Mas e a tua alma, como é que ela está? Está aí traída, abatida, amargurada, sofrendo, chorando. 1 Tessalonicenses, Paulo diz que nós precisamos ser irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. O que é irrepreensível? É bom, é perfeito, é agradável. Nós precisamos alimentar o espírito, mas nós precisamos alimentar a alma. Nós precisamos alimentar também o corpo. Ah, pastor, eu tenho que morrer, tenho que matar a carne. Matar a carne é matar desejo, não é matar essa carne, não. Que se matar essa carne aqui, tu morre, criatura. Tu vai morrer. A carne precisa de prazer. A carne precisa de alegria. A carne precisa, a tua alma precisa estar alegre. A tua alma precisa regozijar nos prazeres que Deus te deu, nas coisas que Deus te deu. E você sabe como que é a coisa que você precisa? Está aqui. Eclesiastes 9. Viva alegremente com a pessoa que Deus te deu. Porque é a única recompensa que você vai ter neste mundo. Não é dinheiro, não é sucesso de carreira, tudo isso passa. Tudo isso vai embora, tudo isso é vaidade. A Eclesiastes fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então você tem duas lutas, humana e espiritual. O problema é que você quer vencer a luta humana com questões espirituais. Você quer vencer as lutas humanas com oração e jejum, você não vai vencer. E aí tem muita gente querendo vencer luta espiritual com estratégia, com modelo, com método. Não vai vencer. Ei, deixa eu te falar. Lutas espirituais se vence com jejum e oração. Palavra, santidade. Lutas humanas é estratégia, é método, é garra, é resiliência, é força de vontade. Você está entendendo? Então, para tudo você precisa. Eu criei lá na Academia do Casamento, viu? Respondendo aqui o Edson. Eu tenho um livro chamado O Legado da Paternidade. Leia ele, por favor. Se você não tiver dinheiro para comprar, Edson, eu te dou de graça. Eu te dou de graça. É só me chamar lá na Academia do Casamento. O meu número da Academia do Casamento é 1593-500.000. Anota aí para mim. Anota aí, alguém digita aí no chat 1593-500, é 500.000. Digita aí. Viu, Edson? Principalmente você que falou isso aí. Eu tenho um livro chamado O Legado da Paternidade. Cara, se você tem problema com o teu pai, dificilmente você vai dar certo em relacionamento, Edson. Dificilmente você vai dar certo com o patrão, com o chefe, como líder. Dificilmente. Você sempre vai ter problema. Você precisa... Tá aqui, a Alessandra aqui no TikTok. Eu vou fixar o comentário dela. Para quem quiser... Tá aqui o comentário aqui. Aqui no TikTok tá fixado, ó, o número. No TikTok não, no Instagram. A Alessandra postou aqui para mim. 1593-500.000. Aqui no TikTok, se alguém puder digitar o número aí também no comentário, eu vou printar aqui. Então, Edson, me chama nesse WhatsApp, 1593-500.000. Eu quero conversar com você. Se você não tiver dinheiro para pagar o livro, você falar para mim. Se você for honesto, falar, não, pastor, eu estou tão ferrado que eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Eu não tenho R$40 para dar num livro. Eu te dou de graça. Mas você precisa curar esse legado de paternidade que você tem. Senão você nunca vai ser um homem perfeito para uma mulher. A Paty colocou aqui para mim no TikTok. Deixa eu fixar aqui. Tá aí, ó. Para quem quiser ver aí, ó. Tá aí. Tá?
1593, 500 mil. Tá certo? Então, as lutas humanas você vence com estratégia. Eu vou te dar estratégia para você vencer lutas humanas e para você vencer as lutas espirituais. Mas e as espirituais? Ah, essa é só com o poder de Deus, querido. Ah, pastor, tem estratégia? O problema é que existem algumas coisas na parte espiritual que eu vejo que é comum pregar por aí e que não condiz com a verdade da Bíblia. Não condiz. Por mais que alguém fala, não condiz. Vou dar um exemplo para você. Tem oração que Deus não ouve? Tem. Qualquer um que orar, Deus vai ouvir. Vamos ver o que está lá em Timóteo, que diz assim: estando alguém entre vós doente, chamei o presbítero da igreja. A oração da fé curará o doente, se lhe houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Por que a Bíblia não fala assim? Se você está doente, ora que Deus te cura. Por que manda chamar alguém? Porque o enfermo, o fraco, a doença é fraqueza, a doença pode ser pecado. Deus não ouve a tua oração. A Bíblia diz que não. E tem oração que, dependendo do pecado, Deus rejeita. Deus não quer nem saber. Como assim, pastor? Leia o livro de Samuel. Samuel ficou intercedendo. Ai, tadinho do Saul. Ah, Senhor, perdoa ele. Ah, Senhor. Samuel, até quando vai ficar orando porque eu já rejeitei? É a palavra. Então, a questão espiritual é isso. Ah, eu orei, nada. 20 anos orando pelo marido e ele foi embora com a amante. Que Deus é esse? É porque não é que ele não ouviu a sua oração, minha filha. É que ele olhou a maneira de você pedir e, na boa, fez de conta que não era nem com ele. Por isso que lá em Tiago 1 diz, Deus não ouve as tuas orações porque não sabe pedir. É o que está escrito. Questiona o que está escrito, não questiona eu. Então, eu quero que você entenda, é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Porque assim como eu enfrentei batalhas espirituais, batalhas humanas no meu casamento, na minha vida, na profissão, nas falências que eu tive, eu quero te ensinar. Primeiro detalhe para a batalha espiritual. Satanás odeia o amor. Satanás odeia a família. E eu estou falando de ódio, de raiva, de vontade de estraçalhar. Eu vou te contar uma coisa. Se você está bem na tua casa, se você está bem com teus filhos, se você está bem com teu marido, Satanás olha para você, ele rosna em derredor como um leão. Ele não pode tocar em você se você não der legalidade, mas se você der uma legalidadezinha, ele vai entrar com gosto de gás. Homens, a palavra diz para fugir da aparência do mal. Como que eu fujo da aparência do mal? Sabe por que manda fugir da aparência? Porque do mal, nem você, nem eu escapa. Nenhum de nós. Você precisa ter consciência de algumas coisas, que eu vou falar aqui hoje, para você se prevenir. Primeiro, você acha que quem tem caráter trai? Trai. Trair não é só falta de caráter, meus filhos. Davi era segundo o coração de Deus e traiu. Eu não estou passando pano para traidor, você vai entender. Eu só estou te dizendo que está assim de homens acima de qualquer suspeita que traíram. Grandes mulheres que traíram. Você está entendendo? Você está entendendo? Trair é fugir da aparência do mal. Se você traiu, é porque você não fugiu da aparência. Mas, pastor, como que é a aparência? Uma curtida numa foto é a aparência do mal. Uma curtida. Um comentário é uma aparência do mal. Uma carona despretensiosa que você dá para um amigo ou para uma amiga. Uma amizade que você é casado e tem com uma pessoa solteira. É aparência do mal. Não, mas eu vou te contar a desculpa que você vai arrumar. Porque eu já falei isso. Minha mulher vai falar alguma coisa, você tá louca? Falou, você tá louca? Corre, tá mentindo. O homem chamou a mulher de louca, falou que ela tá louca, ele é culpado em quinta instância. Certeza absoluta. Você tá entendendo? Ela não é ciumenta por proibir você, meu filho, de dar uma curtida. Ela não é tóxica.
Ela só não admite o nome da tua qualidade para viver com ela. Ela está tentando salvar o casamento dela. Se você continuar, você vai levar o pé na bunda. O diabo odeia a felicidade. Mas o homem não sabe, o homem dá brecha. E quando você dá brecha, eu vou te contar para você. Eu vou lá, eu vou dar um exemplo aqui. Eu terminei a live. Olha só, eu terminei a live. Alguém vai lá no meu comentário e fala: poxa, pastorzão, nossa, como o senhor fala bem, hein? Eu fico todo... Porque o ego do homem é enorme. Aí eu fico: nossa, o senhor fala tão bem. Eu gostei da sua palestra, eu gostei da tua live. E a gente começa a trocar ideia. Não tem nada demais. Se alguém pegar, me respeita. Às vezes é uma menina nova. Eu vou falar assim, se a minha mulher vir falar alguma coisa: rapaz, me respeita, tem idade para ser minha filha. Já ouviu isso? Me respeita, a mulher está lá, não sei aonde, eu estou aqui, qual é o perigo disso? Já ouviu isso? Já ouviu as desculpas esfarrapadas que você dá? Você lembra das desculpas que você dá? Esfarrapada? Fuja da aparência do mal, senão você não vai vencer as lutas espirituais, meu filho. Não vai, não vai. Você está entendendo? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Pastor, como posso fazer minha filha que traiu o marido, está com amante? O que posso fazer com essa amante sair da vida dela, da minha filha? Nada. Você não pode fazer nada. Quem tem que fazer é a sua filha, não é você. Você está igual o Jó, querendo resolver os problemas dos filhos dele, e ele pagou o preço caro por isso. Deixa sua filha, cara. Tua filha, se ela está errada, você alertou? Alertei. Você ensinou? Ensinei. Agora é com ela. Você não pode fazer nada. Ninguém salva quem não quer ser salvo, moça. Infelizmente, essa é a realidade. Você está entendendo? Ah, você pode orar por ela, você pode entregar nas mãos de Deus para que Deus faça alguma coisa. Isso você pode fazer. Mas de resto, você não tem que fazer nada. A vida é dela. Deixa que ela viva. Ela vai pagar o preço. Então, deixa eu te contar uma coisa. Fuja da aparência do mal. Evita curtida, evita amizade com o sexo oposto. Porque eu vou te contar uma coisa. Sabe como que funciona um relacionamento? Todo relacionamento é feito de toque, de presença, de estar presente, de estar junto. Conversa e toque. Toque, presença e conversa. Minha filha, se tiver toque, se tiver conversa, se tiver presença, se tiver conversa e se tiver toque, você está a meio metro da cama. Meio metro da cama. Você está a 15 segundos de ir para a cama com a pessoa. Não, mas eu não sinto nada. Tá bom. Paga para ver. Paga para ver. E hoje eu vou te desmascarar. Hoje eu vou desmascarar 7 estratégias que o diabo usou na minha vida para destruir meu casamento. 7. As pessoas estão normalizando. Mas você tem uma opção, não aceita. Você precisa de... Eu estou falando da estratégia espiritual. Se você não assistiu a live de ontem, eu vou dar uma recapitulada aqui para você entender, porque parece que as perguntas é a mesma. Se você não assistiu a live de ontem, eu falo de 3 altares. Se na tua casa não tiver esses 3 altares, não tem estratégia que dê certo, e o mundo vai entrar com gosto de gás. Certo? O adultério vai entrar, a briga vai entrar, o divórcio vai chegar. Se você não tiver o altar de Deus na tua casa. Lembra que eu falei ontem? Acho que você estava na live ontem. Você lembra que eu falei? Construir um altar de Deus dentro de casa. O que é o altar de Deus dentro de casa? Não é na igreja, é dentro de casa. Culto doméstico com frequência tem na tua casa? Responda, sim ou não. Quantos aí tem culto doméstico na casa? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Um culto doméstico na tua casa. Quantas pessoas aí tem, que está me assistindo, que tem? Bora lá, seja honesto. Vamos lá. Esse é o primeiro. Segundo, devocional todo dia na tua casa. Pelo menos a leitura de um versículo. Como hábito. Canta um louvor, toca louvor na tua casa. Você ora com frequência na tua casa? Entendeu? Deixa eu te contar uma coisa para você. Se o teu casamento está em crise, se tem briga, se separou, se já divorciou, se está falando de divórcio ou teve traição, é porque nem você, nem o teu marido teve Deus na tua vida.
Ah, pastor, não fala isso, eu sou do círculo de oração. Tá assim de mulher do círculo de oração que não tem Deus na vida dela. Você só tem Deus na tua vida o dia que o teu marido olhar para você e ver Deus em você. Você só tem Deus na tua casa quando você olhar para o teu marido e ver Deus no teu marido. Só tem Deus na tua casa quando teus filhos vê Deus no pai e na mãe. Se não vê, porque não tem, ponto. Porque quando tem, vê. A presença de Deus constrange, a presença de Deus move, a presença de Deus é contagiante. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Se você não tiver um altar de Deus dentro da tua casa, não é altar de vela, de imagem não, gente. Estou falando o nome altar para dizer que é sagrado. Se você não trazer Deus para dentro da tua casa e falar que é cristão, teu casa, você pode ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você pode ir para o culto de oração, você pode fazer jejum, você pode orar, você pode vigiar. Se não tiver Deus na tua casa, se ele não morar na tua casa, se o Espírito Santo não fizer morada na tua casa, te prepara o lombo. Prepara o lombo, porque na primeira brecha, e você vai dar, porque eu sei que vai, eu dou, todo mundo dá, o diabo vai entrar com gosto de gás. O diabo vai entrar arrebentando tudo. Pastor, como é que eu faço? Agora nós vamos na estratégia humana. Não é só oração. Pastor, como que eu faço? Eu vou usar uma estratégia. Toda sexta-feira eu tenho culto aqui em casa. Ah, mas só vai estar eu e a esposa, não tem problema. Nós vamos fazer um cultinho. O que é o cultinho? Nós vamos ler a palavra, nós vamos sentar na mesa. A gente vai, o altar da mesa, a gente vai usar o altar da mesa, porque são 3 altares. Mesa, altar de Deus, altar da mesa, altar da cama. 3 altares dentro da sua casa. Estamos falando de Deus. A estratégia humana é no altar da mesa. A estratégia espiritual no altar de Deus. E a estratégia de prazer e descanso na cama. Você quer aprender sobre isso? Entra lá na comunidade, chama aí 1593-500.000, que eu vou te ensinar você a colocar um altar de Deus, construir um altar, os 3 altares dentro da tua casa. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu já vi mulheres que o marido estava com amante, o marido voltou do nada, porque ela construiu os 3 altares da casa dela. Eu já vi pessoas que viviam brigando, que já não se amava mais, que olhava para o marido e não sentia nada. Homem olhava para a mulher e não sentia nada. Quando instalou os 3 altares, e você consegue botar esses 3 altares em 7 semanas. Em 7 semanas você vai fazer um exercício por dia. É estratégia humana para que você tenha estratégia espiritual. Vamos fazer o seguinte, entra lá na academia, eu vou te vender o manual, vou passar tudo para você. Se não resolver, você não paga nada. Eu não quero R$1 seu, você não precisa nem pagar os livros que eu te dou. Pronto. Você vê que eu não estou com brincadeira. Eu vou mostrar para você o que eu faço na minha casa, o que eu ensino as minhas filhas a fazer. Ah, o marido é ruim, é beberrão, é porque não tem Deus na tua vida, é porque não tem Deus na vida dele. Pô, acabou. Ah, tem solução? Tem, interna ele, que ele é beberrão, interna ele. Você vai conseguir internar? Ah, mas eu não sei rezar, eu te ensino. Não é questão só de rezar, é estratégia. Ah, o Espírito Santo vive dentro de mim, vive. Como que está a sua vida? A tua vida mostra se o Espírito Santo está dentro de você. Fui traída, fui enganada, vivo sofrendo. E você vem falar que o Espírito Santo está dentro de você? Sério mesmo? É sério. Ah, então quer dizer que quem tem o Espírito Santo no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo, vós também vencerá. É Bíblia, meu filho. Eu não estou aqui para discutir opinião, é Bíblia. Então, a primeira estratégia para você impedir que isso aconteça, sabe por que a maioria vem dos problemas? Porque não existe comunicação na tua casa. A primeira estratégia do inimigo é instalar um espírito de briga, um espírito de falta de conversa. Conversa vira briga, cria abismo entre o casal, você tenta falar, mas parece que o outro não entende ou não quer ouvir. Qual é a solução para isso? Orar e conversar. Você vai ter que orar, vai, mas você vai ter que conversar abertamente. Você vai ter que escutar mais do que falar. Você vai ter que ouvir com o coração. Você vai ter que ser transparente. Você vai ter que evitar agressão, palavra pesada. Você vai ter que conhecer a pessoa. Saber como é um homem. Eu vou dizer, a maioria das mulheres não faz ideia do que um homem procura. Deixa eu te contar para você que 99,9%, se a mulher der essas 4 coisas para o homem,
Ele nunca arruma amante. Ele nunca vacila com ela. É capaz dele vacilar com meio mundo. Com ela ele não vacila. Ele não vai querer perder ela nunca mais. 4 coisinhas. Paz. O homem, ele pode ter falta de paz na rua, para tudo quanto é lado. Ele enfrenta o capeta, ele enfrenta o mundo. Ele faz igual eu já fiz. 3 empregos. 3. Mas quando eu chego em casa eu tenho paz. Paz. Homem precisa de paz. Respeito. Vou te contar uma coisa. O homem aceita o patrão desrespeitar, o vizinho desrespeitar, o amigo desrespeitar. Ele aceita tudo. Mas ele não aceita. Ele fere de morte quando a mulher desrespeita. E filho, desrespeitar não é trair. Uma palavra mal colocada. Você está entendendo? Uma palavra mal colocada. 3. Todo homem tem o ego maior do que ele. Admiração e elogio para o homem é vitamina B12. O Viagra do homem chama-se elogio, admiração. É você olhar para ele, é você agradecer a ele por alguma coisa, pelo que ele faz. Sabe por quê? Se o cara começar a trabalhar e começar a ser bom, isso vale para você também, minha filha. Depois eu vou falar as 4 coisas da mulher, tá? Fica tranquila que tem 4 de mulher e 4 de homem que eu estou ensinando aqui no básico. O cara trabalha, tudo que ganha bota dentro de casa. Arrumou 100 pila dentro de casa, 200 pila dentro de casa, 1 milhão dentro de casa, tudo é para casa. Vai chegar a hora que ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Que vida desgraçada é essa? Aí ele vai lá fora, aí ele faz uma live, vem um monte de mulher elogiar. Nossa, pastor, como que você fala bem, como que a sua live é boa. Obrigado, pastor. Obrigado por você ter me ajudado. Obrigado por você ter feito isso. Obrigado por você ter me aconselhado. Mas em casa, nada. Nada. Quer que eu te conte uma coisa? O homem não aguenta isso um ano. E o pior, ao invés dele chegar e falar para você, ele é covarde. Aí ele vai pegar uma que elogia ele vai para ela. Você já percebeu que, geralmente, o cara quando troca uma mulher, não é por uma mais bonita, não é por uma melhor, às vezes é até pior. Mas ela massageia o ego dele, você não, infelizmente. 3, 4. Agora você vai brigar comigo e perigoso você virar minha inimiga. 99% dos homens. Estou falando 99% porque vai aparecer 1% de alecrim dourado e vai dizer eu não sou assim. Sexo sem emoção, sem amor, sem envolvimento, sem nada. Ele faz sexo por fazer. E eu vou te falar, o homem foca na quantidade, não na qualidade. O homem não quer qualidade. O homem não está nem aí se você foi, 2 pedaladas, a corrente cai. Ele não está nem aí para você. A maioria deles, ele não está ligando se você vai ter prazer. Isso não justifica, mas explica por que tem tanto homem que paga a mulher para fazer sexo. Você acha que ele não sabe que ela não sente nada? Você acha que ele não sabe que ela não gosta daquilo? Você acha? Só que ela vai lá, ela trata ele bem, ela elogia. Ah, eu estou incentivando? Claro que não, cara. Eu estou te falando a realidade. Você quer acreditar? Acredita, não quer, problema teu. Eu estou te batendo que eu atendo todo dia um casal com esse tipo de problema. Ei, eu não nasci na graça. Quando eu morava no mundo, eu trabalhei em boate. Sim, boate, eu trabalhava em boate. Eu fui taxista, carregava prostituta para cima e para baixo. Eu sei como é que funciona a mente desse povo, tudo. Eu sei como é que eles pensam, eu sei como é que eles agem. Falava para mim, hoje foi um cara lá, eu disse para ele que ele é o homem mais bonito do mundo, que o negócio dele era grandão, e era desse tamaninho. Você está entendendo? Até para você não ser manipulado, não ser manipulada, você tem que conhecer de comportamento humano. E eu estou te dando tudo mastigado. 600 livros que eu li. Faculdade, pós-graduação, eu estou te dando de graça. Eu não vendo curso, cara. Vai lá, eu vou te dar mastigadinho. Eu escrevi 10 livros, mais de 2.000 páginas de minha autoria. Eu vou te dar só o que realmente você precisa. Você vai me falar o teu problema. Me fala o teu problema e eu te dou a solução. Simples assim. Você vai lá e faz. E vê se funciona. A mulher, o sexo para a mulher começa de manhã.
no bom dia, no carinho, na atenção. É igual fogão a lenha. Homem é micro-ondas, 3 segundos já valeu. Aí o cara não manda uma mensagem durante o dia, não elogia, não faz nada, de noite ele quer. Com mulher não funciona assim. Então, como eu conheço a pastora Lila e ela me conhece, nós entramos num acordo para que ela fique satisfeita e eu fico satisfeito. Casamento é isso, casamento não é um negócio. Mas no casamento não existe reciprocidade espontânea. Ei, se você estiver esperando ele adivinhar o que você precisa, você vai morrer seca esperando. Aí, mas eu não quero criar macho, eu não quero treinar macho. Então fica sozinha, caramba. Ai, mas eu não quero, a mulher que tem que se tocar. Então fica sozinho, caramba. Eu tô te dando a dica, eu tô te dando a praia, é assim que funciona, assim, assim, assim. Experimenta para ver se funciona. 4 coisas mulher quer. O que o homem quer? Presta atenção. O homem quer paz quando ele chega em casa. Cara, quando o homem chegou do trabalho, dê pelo menos umas 2 horas de paz, não descarrega nada com ele, não fala nada de problema, só trata ele bem. Depois você quebra o pau, mas antes, na hora, não. Dá paz para esse homem. 2, respeita esse cara. Respeita. Homem não aguenta a falta de respeito de mulher. Você está entendendo? Elogia esse cara. Admira. Não é possível que você casou com alguém que você não admira, cara. Não é possível que não tem nada nesse homem que você não admira. E você casou com ele. Aí me desculpa, cara. Você merece o marido que você tem. Se você casou com um cara que você não admira, então você merece. Aliás, você merece pior do que você está vivendo. Desculpa. Eu fico até com raiva de falar isso. Porque não é possível que alguém não ache alguém para admirar na pessoa que está do lado. O que você está fazendo num casamento que você não admira a pessoa que você tem? Então eu vou te contar um segredo. Então eu vou te contar. Mulher precisa se sentir segura. Qual que é a segurança? Segurança emocional, segurança física, segurança espiritual. Estou mentindo, mulherada? E segurança financeira. Mulher precisa se sentir protegida. Como que eu protejo? Alguém falou mal dela? Ei, aqui em casa eu não admito nem filho falar mal da Lila. Se abrir a boca, a mãe não sei o que, a mãe é um escambau. Baixa tom, minha filha, é sua mãe, maneira, maneira, maneira. Porque eu protejo ela de tudo, eu protejo ela como inimigo, eu protejo ela da rua, eu protejo de tudo. Mulher precisa ser feliz. Uma mulher, você pode ser trabalhador, você pode ser honesto, você pode ser o raio que o parta, você pode ser famoso, você pode ser bonito, você pode ser sarado. Se a sua mulher não for feliz, ela vai embora. Mulher não fica no casamento. Mulher só fica no casamento infeliz se ela for uma dura quebrada. Tô mentindo? Tô mentindo? Tô? Você acha que eu tô mentindo? Mulher só fica num casamento infeliz se ela não tiver condição financeira para... Porque a hora que ela arrumar um dinheirinho, meu filho, tchau, ela vaza. Você está entendendo? Mulher não fica num casamento. Você sabe qual que é a 4ª coisa que a mulher precisa? Uma mulher que não se sente desejada. Entristece. Entra em depressão. Fica amarga. Rixosa. Toda mulher mal é amarga, é nervosa, é rixosa. Você sabe o que relaxa a mulher? Chegar lá, orgasmo, clímax. Tô mentindo, mulherada? Tô? Me desmente aí para mim, por favor. Nós temos aqui quase 300 pessoas no TikTok, só no TikTok aqui. A maioria é mulher. Eu tô mentindo? Se você não sentir segurança, se você não se sentir protegida, se você não se sentir desejada e amada, você fica com raiva, você não tem paciência, você fica amarga, você fica rixosa. Você quer que eu te fale uma coisa? Nada presta para você. O cara pode ser bom, o cara pode ser trabalhador, o cara pode ser um cavalo, o cara pode ser o que for.
Você sabe por que faz fila na porta do presídio? Porque preso aprendeu isso e dá tudo isso para a mulher. Mulher fica anos e anos na porta do presídio, todo domingo levando, trabalha aqui fora igual uma boba e leva para ir lá. E a maioria respeita aqui fora, tá? Não vem falar que não é não, que é. Sabe por quê? Porque quando ela chega lá, primeiro, ela tem segurança que não vai trair. A mulher precisa se sentir segura que você não vai botar chifre nela. Ela precisa se sentir segura que você não está com rolinho no celular, que você não está escondendo nada no celular, que você não tem conversinha paralela. Ela precisa se sentir segura que não precisa de senha do seu celular, ela sabe. Você está entendendo? Ela precisa se sentir segura que você não vai botar chifre, que você não vai fazer ela de besta. Ela precisa se sentir protegida. Ai de alguém que fala mal dela. Pode ser sua mãe, seu pai, seu tio, seus irmãos, seus filhos. Pode ser o raio que o pata. Ela é a prioridade. Não tem ninguém melhor do que ela. Ela precisa sentir a rainha, proteção total. Tô mentindo, mulherada? Você está entendendo? Só que ela precisa... Quando a mulher do preso chega lá, ele olha para ela com olho de fome, ele come ela com os olhos. Ele não está nem aí para a estria, para se está acima do peso, se ela cortou o cabelo, se ela melhorou ou não melhorou. Ele pega ela com fome, cara, e dá um trato, mas um trato que deixa ela assim, ó, mole. Você tem feito isso com a tua mulher? Você tem deixado ela mole? Tem? Você tem deixado ela pelo menos meia hora sem respirar? Estou exagerando, né? Nós não temos essa capacidade toda, mas consegue, por jeitinho, estratégia, consegue. Você tem feito isso? É por isso que você fala que mulher nenhuma presta. Aí você vai lá e paga uma do job, ela faz o que você quer, 3 minutos, vai embora. Você acha que a tua mulher vai fazer isso, cara? Você acha que ela vai fazer isso? Paga ela que ela faz. Toda vez que você for, dá uma grana boa para ela para você ver se ela não faz. Isso é estratégia humana, cara. Isso não tem nada a ver com oração, com jejum, com igreja. Eu sou homem, a Lila é mulher, eu tenho desejo, eu tenho fantasia, eu tenho prazer. Eu quero me sentir, isso faz parte da minha felicidade, isso faz parte da vantagem de eu ter um casamento. Cara, eu tenho um casamento, eu fico vendo nego falar assim, eu fico vendo as piadinhas na internet, eu tento não acreditar. Mas na internet diz que o cara casado faz uma vez por mês e olha lá. Gente, que desgraça de casamento é esse? Que é uma vez por mês. Pra que casar, cara? Em casamento não é só sexo. É claro que não, tem um monte de outra coisa. Tem carinho, tem assistir uma live junto, assistir uma novela, assistir uma série junto, almoçar junto, conversar, trocar ideia, brincar. É um monte de coisa que tem. Não é só sexo. Você consegue entender? Deixa eu ver. Eu tô pondo o braço na frente assim, para ver se eu vejo a imagem ali. As pessoas só me usaram, agora não tô nem aí pro mundo. Para de fazer de vítima, Edson. Você não é vítima assim, não. Ninguém é vítima assim, não. Para de fazer de vítima. Você tem problema também. Então eu vou te falar uma coisa para você. Estratégia. Problema financeiro. Talvez sua casa tenha espíritos devoradores, enganadores nas finanças. O problema financeiro traz estresse, briga, gastos e até divórcios. Eu não sei se você sabe, mas se você digitar aí no teu Google aí, qual que é os 2 maiores principais motivos de divórcio, vai aparecer sexo e dinheiro. Não é jejum, não é falta de Deus que separa, é falta de sexo, é falta de dinheiro. Você está entendendo? Pesquisa aí para você ver. Quase 500 mil divórcios por ano. De cada 5 casamentos de crente, de católico, 3 vai chegar em divórcio no máximo de 5 a 10 anos. Eu estou casado há 20 anos. O mundo mudou, meu filho. Nos últimos 5 anos a coisa está difícil. Acorda para a vida, invista no teu casamento. Cara, eu acho engraçado. Você faz festa de casamento, você comemora aniversário de casamento, você comemora data especial, você comemora Natal e você gasta dinheiro. Você compra vestido, você planeja viagem, você planeja tudo. Aí eu falo, compra um livro de R$50 para te ajudar no teu casamento. O cara fala, não tenho dinheiro, pastor. Eu não tenho dinheiro, eu estou sem grana. Sério? Você está falando sério? Que casamento é esse que você não tem coragem de investir num livro? Você não tem coragem de investir 1 hora vendo uma live, vendo alguém para te ensinar.
De graça você cria caso. Você está entendendo? O diabo quer que você acredite que o dinheiro resolve tudo. Não vai resolver, não basta. Ai, mas eu pago lá em casa, a luz está em dia, o aluguel está em dia. Ei, ei, ei. Mulher não precisa de dono e nem precisa de dinheiro, meu amigo. A maioria das mulheres, se viver sozinha, ela vive melhor do que com macho. Desculpa aí, tá? Desculpa te desapontar. Hoje em dia a mulher não precisa de dinheiro de macho, não, cara. Ela ganha o dela. Se brincar, ela ganha até mais. Você consegue entender? A falta do dinheiro gera um estresse desgraçado. Querer usar o dinheiro como desculpa, eu pago, eu mando. Manda em quê, cara? Tu não manda nem em tu. Pastor, o que seria exatamente faltar respeito com o marido? Nossa, tem tanta coisa, minha filha. Tem tanta coisa que para homem é falta de respeito. Eu recomendo, chama aí, 1593 500 mil. Entra lá na academia de casamento, você vai aprender lá. Qual que é a solução para esses problemas? Esses dois. É 7. Vou falar 7 problemas, já falei 2. Busque conhecimento. Só na Bíblia? Não. Em livros, em cursos, em treinamento. Só cuidado com quem você vai aprender. Tem gente por aí que tem um casamento de Instagram ensinando os outros sobre casamento. Orem, planeja, tem estratégia. Casamento não existe meu nem seu, é nosso. Tudo não tem nada meu, é nosso, nosso e nosso. Infidelidade. Essa estratégia, o diabo é esperto. O adultério, ele tem caminho. Começa na oportunidade. Todo adultério, ninguém acorda, gente, pelo amor de Deus, ninguém acorda de manhã, tá tudo bem, ele acorda de manhã e vai, hoje está um lindo dia para trair a minha mulher. Nem louco faz isso. Não vem falar para mim que alguém estou planejando aqui botar um chifre na minha mulher. Só se for doido, só se for canalha, só se for irresponsável. E o casamento pode ser restaurado, mesmo tendo divorciado, se ele fica atrás de mim. Pode. Cara, você não sabe o que Deus faz. Só que entenda. O problema é que tem gente que... Eu tenho, por exemplo, eu tenho aluno lá na academia, eu tenho aluno pastor e eu tenho aluno psicólogo. Ué? O problema é que só a psicologia, só a terapia não resolve o problema de casamento. O problema é que só a igreja, só a oração não resolve o problema de casamento. Se você não viu no início, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Se você não atacar nessas 3 áreas, não tem como. Se você atacar essas 3 áreas, Deus restaura até... Gente, você quer entender o poder de Deus? Lê o livro de Daniel e veja Ezequiel. Especial o Vale dos Ossos Secos. Mortos há anos, Deus fez dar vida. Você acha que Ele não vai dar vida no teu casamento? Você acha que Ele não vai fazer você voltar a amar o teu marido? Você acha que Ele não vai fazer o teu marido voltar a te amar? O problema é que você só quer resolver tudo na oração, só orando. Você vai fazer calo no joelho e não vai resolver. Como que o pastor fala isso? Porque é a verdade. Porque dentro da minha igreja tem gente que tem calo no joelho e a vida é uma vida de desgraça, é uma vida de miséria. E eu falo, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Ora, vigia, orar e vigiar. Orar é espiritual, vigiar é físico. A palavra diz assim, em vão guarda sentinela, em vão vigia sentinela, se Deus não guardar a cidade. Mas não diz, Deus vai guardar a cidade, não precisa do sentinela. Não, precisa do sentinela e de Deus guardar. Conseguiu entender? Conseguiu entender? A cegueira espiritual, ela gera desinteresse. Ela cria oportunidade de intimidade. É tipo o que eu estava falando. Eu mando um oi para você, você responde, criamos uma oportunidade. A oportunidade vai gerar proximidade. Eu vou trazer você para cá, porque o celular, hoje em dia, ele funciona assim. Ele distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Você já percebeu isso?
Já percebeu que hoje em dia, em tempo de WhatsApp, a gente não tem mais que viajar para casa de parente, passar férias. A gente ficava o ano inteiro sem se falar. Aí quando chegava no final do ano, a gente ia visitar. Por quê? Hoje não. O celular aproxima. Parece que, por exemplo, meus filhos moram na minha cidade, tem tempo que eu não vou na casa deles, mas parece que hoje eu falei com todos eles. Tá fácil demais. O celular ele distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Você concorda ou não? Que é assim. E aí eu vou trazendo essa pessoa para perto, uma oportunidade de eu trouxe ela para perto. Trouxe para perto, gera intimidade. Gerou intimidade, gera proximidade. Gerou proximidade, intimidade. Se tem intimidade, desperta o desejo. Eu vou te contar uma coisa para você. Eu não vou falar pela mulher não, tá? Eu sei como é que funciona a mulher, mas vou falar pelo homem. Quando o desejo desperta no homem, vem a paixão. E a paixão cega. Ele não está nem aí para dinheiro, para empresa, para filho, para mulher, para família, para igreja, o raio que o parta. Pode até ser que depois da merda feita ele fala, pum, o que eu fiz? Mas já foi. Ele não está nem aí, ele não está nem aí para você, ele não está nem aí para os filhos, ele não está nem aí para ninguém. Isso é um fato. Por quê? Porque ele percorreu o caminho do adultério. Sabe o que Davi fez? Davi gerou proximidade, ele foi no telhado, começou a olhar Betseba, começou a olhar, começou a trocar olhar, ela respondeu, ele mandou chamar, ela veio. Ela veio, gerou proximidade. Junto num quarto só, gerou intimidade. Pimba! Você está entendendo? Eu vou te falar uma coisa para você. Um homem e uma mulher apaixonado fica cego. Ele não está nem aí para o casamento, ele não está nem aí para serviço, ele não está nem aí para trabalho. Filho que se dane. É verdade, meus irmãos. Não estou mentindo. Porque não faz sentido um homem que faz isso com a família, com o filho. Ele não está em consciência normal, não é possível. Ah, é ser vergonhista. Tá bom, é ser vergonhista. Ah, é falta de caráter. Também é falta de caráter. Mas normal não é. Normal não é. Mateus diz assim, lá em Mateus 5, 28. Toda infidelidade começa no coração. Um oi linda no direct, uma amizade inocente, um personal trainer que não tem nada a ver, é meu personal, mas começa a ter toque, presença, conversa. Filhão, meio metro da cama. Todo dia quando você sair para ir para academia com um personal, pode ser um homem ou uma mulher, com um personal do sexo oposto, uma amizade do sexo oposto, você está caminhando na beira do precipício. Porque é ser humano, caramba! Você está entendendo? E aí você permitiu, não tem nada a ver. É a minha liberdade. Ah, você quer ser livre? Não casa. Você quer ter privacidade? Fica solteiro. Essa é a realidade. Aí eu não vou ter uma vida pesada, querida. Eu vou te contar uma coisa. Aqui em casa, eu estou falando aqui em 2 celulares. Não estou mentindo, não. Você sabe de quem que é esse celular aqui? É da Lila. Só que esse celular aqui, ele abre o meu WhatsApp. Você sabe esse celular que você está ouvindo aqui? Ele também abre o WhatsApp da Lila. Ele abre o Instagram da Lila. Aqui em casa não tem esse negócio de meu WhatsApp, seu WhatsApp. Sabe por quê? Porque nós não tem nada para esconder um do outro. Nós não tem. Ah, tem hora que eu vou pegar o meu celular, um monte de celular de fake. Um entrou, tirou, entrou no meu, saiu, entrou no dele. Sabe por quê? Porque nós não temos nada para esconder do outro. Eu não estou nem aí para privacidade. Que privacidade? Se eu quisesse privacidade, eu ficava solteiro. Ponto. Acabou. Não, eu quero. Então tá bom. Ignora o que eu estou te falando. Fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 diz para você investir lá diz que corpo, alma e espírito. Você tem que investir na intimidade, você tem que investir no emocional e no físico. Fala com o seu cônjuge. Se o golpe vier, busque, se caso cair, arrependa enquanto é tempo. Se possível, faça terapia de casal. Leia um bom livro sobre comportamento humano, sobre relacionamento. Entra lá na academia de casamento. Meu número está aí fixo aí na tela. 1593-500.000. Gente, eu não cobro para dar consultoria. Eu não cobro para terapia de graça. A única coisa que eu vou ter que mandar você fazer, compra aqui esse material, compra aqui esse manual, compra aqui esses livros. Você me fala o teu problema, eu te dou a solução.
Porque o problema é que casamento não dá para fazer um curso que serve para todo mundo. Cada um tem um problema diferente, cada um é de um jeito. Então eu preciso, por que eu criei a academia? Eu poderia colocar, se eu tivesse colocado meus 10 livros para vender na mês, eu já estava rico. Porque se eu vendesse 10 livros, se eu vendesse 10 de cada por dia, eu já estava rico. Mas aí eu boto lá, o meu ministério não é esse, o meu ministério é restaurar casais. Os livros é só a ferramenta que eu preciso, porque senão eu teria que ficar aqui 2 dias falando com vocês, você não vai ter tempo. Hoje eu tive uma pessoa lá na comunidade, que ela conversando comigo me falou o problema dela, eu falei para ela assim, olha, o teu livro é esse aqui. Ué, pastor, mas o que tem a ver com o pai? Eu falei, você tem que ver esse livro, Legado da Paternidade, no casamento. Cara, no final, ela leu, isso era de manhã, eu nem imaginei que ela ia ler, porque esse livro é pequeno, deve ter 200 páginas, 100 e poucas páginas, nem 200, 100 e poucas páginas. Ela leu o livro, ela meio que quase chorando, falou assim, pastor do céu, como é que eu não vi isso? Como que eu não vi isso? Eu fazia meu marido de pai. Eu colocava toda a minha segurança, toda a minha confiança nele, porque eu tinha essa dependência. Ela foi falar que foi abusada quando era mais nova, aquela coisa toda. Ela falou, eu tô aqui sem chão. Mas eu vi que eu tenho condição, que existe um pai maior do que todos esses. Que eu tinha que ter me apegado a esse pai. Eu nunca tinha visto Deus da maneira que o senhor falou, num livro que eu passei para ela. Mas é porque eu passei, porque era o problema dela. Então eu não vou passar ele para você se você não tem esse problema. Então por isso que eu quero que você entre lá na academia, 1593-500, entra aí agora, 1593-500.000. Digita aí no WhatsApp, só me fala assim, ó, o meu problema, o meu maior desafio é esse. Pode mandar áudio, pode mandar um texto grande, que assim que eu tiver tempo eu vou ler. E vou te responder, falar, você tem que fazer isso, isso e isso. Se você não quiser fazer comigo, faz com outro, não tem problema não. Você está entendendo? O demônio da desilusão, ele apaga a imagem ideal um do outro. Porque casamento tem 3 fases. Paixão, que é onde é filtro do Instagram. Na paixão tudo é bonito. Na paixão a gente amplia os defeitos, a gente esconde os defeitos e amplia as qualidades. Na paixão ninguém vê defeito de ninguém. Na paixão ninguém vê problema no outro. Na paixão é só belezura, é filtro de Instagram, é família margarina. Só que o demônio da desilusão, ele entra. Porque vem na segunda fase, que é a frustração. Geralmente vem depois de 1 ano, 2 anos de casado. Aí você começa a ver os defeitos. Cara, não era bem assim que eu pensava. Esse cara era diferente do que eu achei. Você começa a ver os defeitos do cara, do outro, da mulher. Você começa a ver os problemas, você começa a falar assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí vem a desilusão, apaga a imagem ideal do outro, gera um distanciamento, vai gerando solidão. O sexo vira uma obrigação de vez em quando faz, e quando faz ainda não tem prazer. Vai desaparecendo a conexão. Resultado, tem 2 resultados, chifre, divórcio ou só divórcio. Os mais bacanas vai embora. Os mais corajosos larga e vai embora. Os mais covardes primeiro trai, aí se é pego, aí é que separa. Só que, principalmente para quem tem filho, toda separação vai marcar teu filho pro resto da vida. E não vem falar para mim que você é filho de pai separado e você não tem trauma, não, porque você é um mentiroso, porque tem. Todo filho de pai separado tem trauma, tem angústia, tem dor, tem problema. Todos, sem exceção. Você pode querer dizer aí agora, digitar e falar que não, eu não tenho. Tem sim. Talvez nem você sabe, mas tem. E a maioria, quando o pai não dá certo, quando os pais não deu certo, passou problema, passou tudo, vai acontecer com ele também. Deixa eu ver aqui o que a Damara está falando. Pastor, por que os homens estão trocando mulher por homens e mulheres também? Sinceramente, existe uma coisa chamada homoafetividade. Não mistura homoafetividade com homossexual. Tá? Não tem nada a ver. Todo homem é homoafetivo. Ele foi treinado para ser homoafetivo. Como assim? Aí você vai me chamar de esquerdista? Não, isso é ciência. O homem foi ensinado, o melhor jogador de futebol do mundo é homem. O melhor piloto do mundo é homem.
O herói dele, você pode ver que filme de que tem heroína mulher não faz sucesso. Nem dentro das mulheres mesmo. Isso chama homoafetividade. Só que isso hoje em dia, com a liberdade foi grande antigamente? Não, antigamente tinha muito limite, tinha vergonha. É o que está acontecendo, minha filha. É o que está acontecendo. Na verdade, a maioria dos homens, os héteros, eles só não trocam a mulher porque a mulher tem uma coisinha, tem um chibio que o homem não tem. Senão eles viviam só com amigo. É 1000 vezes melhor, dependendo da mulher. Desculpa falar isso. Tá bom? É que você não vai gostar de mim porque eu vou te responder na lata, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. 3 fases do casamento. Paixão, ninguém vê defeito. Frustração, começa a aparecer o defeito. E maturidade. Maturidade, todo casamento passa por paixão, passa por frustração, e o que resiste na frustração tem vários caminhos. Na frustração tem traição, na frustração tem briga e confusão, inferno, na frustração tem divórcio, na frustração tem amante, e na frustração pode passar para a maturidade. Depois que entra na maturidade, meu filho, até a morte que separe. Aí é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, de tudo, até só a morte separa. É o meu casamento. O meu casamento hoje, graças a Deus, entrou na maturidade. Aqui é só a morte separe. E eu já falei para a Lila, quer separar? Aqui nós admitimos ser viúvo, divorciado não. Viúva a gente aceita, a gente até negocia. Ó, se algum dia a gente ficar viúvo, tal, vou fazer isso, tal. Beleza, mas separado, nem cogita, nem conversa, nem toca no assunto. Você está entendendo? Porque nós já entramos na maturidade. Maturidade é isso. Maturidade é decisão. Maturidade não tem não tem nada que vai impedir você de viver um casamento pleno. Então, solução para a questão sexual. Invista em momento de qualidade. 3 altares. O altar de Deus, o altar da mesa, o altar da cama. Eu ensino isso detalhadamente, porque cada um tem como fazer. Mas vou dar um exemplo aqui, um resumo do altar da cama. A cama só tem 2 utilidades, só 2. Não serve para outra coisa. A cama de um casamento, de um casal, só serve para 2 coisas. Descanso e prazer. Se você está no quarto e não está tendo descanso, está errado. Tem que ter prazer. Não, eu não tenho prazer nem descanso. Estou discutindo, estou conversando. Cama do casal é para prazer e descanso. Não serve. Leito sem mácula é um leito que não tem briga, discussão de DR, problemas, relacionamento. Mas pastor, aonde a gente conversa? No altar da mesa. A mesa é para resolver estratégia humana. A mesa é para falar de coisa. A mesa é para resolver BO. É para resolver problema. Consegue entender? Filha, eu só vou te dizer uma coisa. Se você me der a oportunidade de você ser minha aluna, 6 meses. 6. Ah, pastor, achei que era só 6 dias. 6 meses. E se o casamento não mudar da água por vinho, eu mudo de nome. Eu rasgo tudo quanto é título de professor, de pastor, do raio que eu parto, eu rasgo tudo. 6 meses, mas desde que eu falo, faz isso e faz isso. Você está entendendo? Só que eu vou te dizer uma coisa. É aí que está o problema. Deus entregou toda a responsabilidade para o homem. Só que quando Deus fez a mulher, Ele fez para quê? Ajudadora. Você sabe para que quando eu preciso de uma ajuda? Quando eu não dou conta. Quando eu falho. Você sabe o que é o conceito da mulher de Provérbios? A mulher de Provérbios não era uma mulher que lavava, passava, cozinhava. Porque mulher que lava, passa e cozinha não é mulher de Provérbios. É mulher doméstica. É empregada praticamente. Você está entendendo? Mulher de Provérbios, ela administrava, ela gerenciava, ela comprava, ela vendia. Você está entendendo? Mulher de Provérbios não tolera macho humilhando. Mulher de Provérbios não aceita mentira. Mulher de Provérbios não aceita ser enganada. Mulher de Provérbios não aceita sexo sem prazer. Mulher de Provérbios não aceita se não for bem tratada. Mulher de Provérbios não aceita não ser amada, desejada.
Mulher de Provérbios não é para qualquer homem. Mulher de Provérbios é só para homem de Efésios. Aquele homem que a Bíblia fala lá em Efésios 5 e lá em Coríntios 7, a mulher de Provérbio é para ele. Você está entendendo? Você consegue entender? Então, vamos continuar aqui. 5. Desgaste no casamento. Todo casamento... Gente, pega o seguinte, você pega um rolamento que é de aço e bota numa roda. Ela vai rodando, daqui a pouco começa a folga, ou você troca o rolamento, ou a roda cai. Casamento tem desgaste natural. E Satanás faz tudo para enfraquecer. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, acho que no verso 8, fala sobre isso, fala sobre como transformar quando a paixão vira rotina. Satanás usa amigos, família, para afastar vocês. É como leões, que diz lá em Pedro, é como leões que ficam rodando em volta, em derredor, para pegar a presa isolada. O desgaste, ele tem, mas você tem que saber lidar com isso, você tem que entender o desgaste, você tem que entender o momento para aquilo. Você está entendendo? A solução é você buscar o reino, é inovar na relação, é se divertir junto, é mudar a rotina, rotina. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Gente, uma coisa é você ficar casado um ano. Já pensou 35 anos funhanhando com a mesma mulher, com o mesmo homem? Se você não for criativo, a hora que você for para cá, você já até adivinha, já sabe até o que vai fazer. Começa a ficar sem graça. Começa a ficar chato. Por isso que casamento é feito de toque, conversa e presença. Conversa. Fale sobre romance, fale sobre amor, conversa sobre sexo, sobre intimidade, sobre fantasia, sobre desejo. Fale. Tem uma coisa na Bíblia que muita gente não escuta. Lá em Hebreus está escrito assim: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E a fé vem do ouvir. A fé não vem de ler, a fé não vem de ver, a fé vem de ouvir. Ouvir, você escutou agora que é ouvir? Existe uma diferença entre eu leio e eu ouço. Visual, auditivo, sinestésico. Você quer manter a sua intimidade, você quer acabar com o desgaste da relação, porque vocês não conversam mais, vocês não trocam mais ideia, vocês não têm sonhos, vocês não têm planejamento, vocês não têm propósito junto. Não tem casamento que resista uma chatice dessa. Sério, tem casamento que quando começa a tratar, o cara fala comigo, eu não falo, mas quando o marido está falando comigo, a mulher vem falar comigo, cara, quando eu entendo como que é o casamento dos dois, aqui dentro da minha mente falava assim, se eu tivesse nesse casamento, eu já tinha pedido divórcio de velho eu já tinha vazado. Pastor, mas você não é pastor, meu querido? Se eu não for feliz no meu casamento, nem ministério eu quero, eu pica a mula. O teu ministério não é de Jesus? Sim, Jesus não quer que eu passe isso aqui na terra, não. Jesus tolera o divórcio em caso de iniquidade sexual. Jesus diz que se eu olhar e desejar já é adultério. Jesus não alisa ninguém, não, rapaz. E eu não quero isso. 6. Eu estou te dando 7 estratégias para o seu casamento sair das garras de Satanás. De graça. Diferenças irreconciliáveis. Deixa eu te contar uma coisa. O cara nasceu lá no Rio Grande do Sul, tomando chimarrão, falando barbaridade, caminhando pelos pampa, frio. Aí ele conheceu, eu estou dando um exemplo aqui só para você entender. Aí ele conheceu uma baiana. Oxente, bichinho. Negócio tem base de trem desse. Ou então uma mineira. Tem base de trem desse? Não, sou. Negócio que eu gosto mais de comer demais da conta. O que é isso? Tá tomando esse chá de folha? Eu gosto que é de um doce de leite com a goiabada, um queijinho curado. 2 pessoas completamente diferentes casou. Sabe por quê? Porque viu a paixão
Aí a paixão desperta tudo quanto é tipo de hormônio, de adrenalina, escambau, que eu não sou médico, não sei, eu sei que tem um monte de hormônio, e borboleta no estômago, você olha, fala, meu Deus do céu, o cara olha e fala, eu pego essa potranca, essa eu vou pegar e vou acabar com ela, essa aí, se eu pego essa miserável. Faz nada, mas na cabeça dele ele acha que faz. Ele acha que vai rasgar, ele acha que vai arrebentar com tudo. Aí a paixão não pensa. Ele não tá nem aí onde ela nasceu, não tá nem aí se ela é negra, se ela é branca, se ela é azul, se ela é alemã, se ela é indígena. Ele não tá nem aí se ela é crente, se ela é católica. E a Bíblia fala aqui de julgo desigual. Não é só religião, julgo desigual. Não é só religião, tem um monte de coisa. Aí o cara não tá nem aí, a paixão cega. Principalmente o homem, quando a cabeça de baixo pensa, a de cima para, pá, aí casa. Aí começa a incomodar religião, filhos, dinheiro, costume, comida, roupa. Não é? Estou mentindo, mulheres? Estou mentindo, gente? Já viram isso? Um espírito de divisão se instala e amplifica. O probleminha da igreja vira um problemão. O probleminha dos filhos, do filho que era de outro casamento, vira o maior problema do mundo. Já não dá para suportar. O cara casou sabendo que tinha um ex na parada, ou a mulher casou sabendo que o cara tinha filho de outro casamento. O marido casou sabendo que a mulher era mãe solteira, mas na hora da tesão a mulher era bonita, gostosona, ele não quis nem saber. Mas aí depois, com o tempo, porque esse ex está aqui, porque é o pai do outro, porque não sei o quê. Diferenças irreconciliáveis. Aí o espírito de divisão de Satanás entra e amplifica. O que era desse tamanho fica desse tamanho. E aí começa a incomodar, começa a doer. Eu não aguento mais isso. A paixão diminui, a desunião vem, começa as brigas. E aí, se você for uma pessoa de caráter de honra, você começa a discutir e larga. Mas se for covarde, começa a traição. Começa a reclamar, um falar mal pro outro. A mulher fala mal do marido, o marido fala mal da mulher. Fala para parente, para amigo, para conhecido, mas vai falando mal. Dois canalha. Porque quem fala, mulher que fala mal do marido, que seja para amigo ou para parente, é uma canalha. Homem que fala mal de mulher é outro vagabundo. Se algum dia, eu falo para meus filhos aqui, ó, o dia que você vir falar mal da tua mulher para mim, eu vou te socar a mão na cara. Pra você aprender a ser homem. E falo para as meninas também, se o dia que você vir falar pro teu marido de mim aqui, você vai, não foi para isso que eu te criei. Você tá entendendo? Mas aí começa um falar mal do outro. E aí, meu amigo, capeta faz a festa. Mas eu vou orar quando tá aí. Aí, hora que vem que não aguenta mais, fala, eu vou orar a Deus. Não adianta você orar não, filho. Já foi. Tiago 1,5. Deus não vai ouvir as tuas orações. Porque você não sabe pedir. Nessa hora você não vai pedir. Nessa hora tudo que você tem que fazer é mudar, é retroceder, é consertar, ver onde é que... Qual é a raiz? Você sabe qual é o problema? O problema é que todo casamento, quando surge um problema, vou dar um exemplo aqui. Eu tô com dor de cabeça. Nossa, eu não aguento mais dor de cabeça. Toma uma dipirona, toma Doril, a dor sumiu. Só que qual foi o problema que causou essa dor? Eu tratei a dor, eu não tratei a raiz do problema. E isso acontece com você, mulher, que perdoou o teu marido do adultério. E agora você não consegue mais. Você vai dormir, você olha para ele, você vê a outra. Se ele vai fazer amor com você, você tem nojo. Sabe por quê? Porque o seu perdão foi de pirona. Você não tratou a cura, você não tratou o problema, você não tratou o porquê que ele te traiu. Você não sabe o porquê, nem da onde, nem como, você não sabe. Mas você tratou a dor. A dor estava lá, você perdoou para aliviar. O perdão gourmet eu perdoei para tirar a mágoa do meu peito. Mas não esqueceu. Tem uma briga, joga na cara. E depois reclama que o casamento não deu certo. Conversa, conversa, conversa.
Casamento é feito de 10 quilos de conversa, 1 tonelada de toque e 500 gramas de presença. 7, violência conjugal. Quando fala violência conjugal, a maioria vai falar, não, ele não me bate. Violência não é só bater. Indiferença. Palavras duras que machucam. Você está entendendo? Tem alguém perguntando que essa live é gravada, parece a de ontem. É que tem assunto, filho, que as pessoas perguntam aqui e eu tenho que responder. Porque eu quero que vocês participem. E aí vocês fazem a mesma pergunta às vezes que fizeram ontem, aí eu tenho que entrar no meio e falar, mas não é a mesma, eu não faço live gravada. Gravada está no YouTube, se você quiser ver todas as lives que eu faço aqui eu gravo e coloco lá no YouTube do jeitinho, nem edito, do jeito que está aqui eu jogo lá. Tá? Existe uma legião de demônios que cria um ambiente de medo, de sofrimento. A vítima não tem culpa, apenas precisa de ajuda. Violência não é questão espiritual. Você tem violência verbal, violência física, se maltrata, se tem narcisismo. Oração não cura isso, gente. Para. Se é violência, que cura é 180. É polícia que cura a questão de violência. Não é pastor, não é Bíblia. Ah, a Bíblia cura. Se pegar assim, socar no peão, mas aí você vai junto. Então não adianta. Você tem que buscar ajuda imediatamente. Se tem alguma violência, algum tipo de violência, fuja. Procure ajuda. Não. A sua oração não vai mudar um homem violento. É bem provável que muda um homem traidor, mas um homem violento não muda. O que muda um homem violento chama cadeia. 180. Você está entendendo? Deus não mudou Saul. Por religioso que aparecer. Não, Deus pode tudo. Pode, mas tem coisa que ele não quer. Ele não mudou Saul. Saul ele não mudou. Ele rejeitou Saul. Bom, eu passei aqui para você 7 estratégias humanas e espirituais que o Satanás se aproveita. As estratégias não é o Satanás que cria. É você que cria. É você que deixa. Mas o Satanás se aproveita da brecha e entra com gosto de gás, arrebentando meio mundo. Porque ele só faz quando você dá brecha, quando você dá legalidade. Satanás só entra no teu casamento, minha filha, quando tem legalidade. Um amante ou uma amante só entra no teu casamento se ela tiver legalidade. Um amante não entra no teu casamento, ela é convidada a vir para o teu casamento. Ficou claro? Dói, né? Dói? Mas é verdade. Agora, pode ser que seja alguém que você colocou dentro da tua casa que foi a oportunidade para isso. Alguém convidou, ninguém. Ela não vem sozinha. Ou foi você ou foi ele que convidou. Ou foi você ou foi ela que convidou para a vida. Ninguém cai de paraquedas. Isso não é o diabo. O diabo não arma nada para ninguém. Ele aproveita e ele só amplifica a desgraça. Ele não tem o poder de tocar num servo de Deus. O diabo, para tocar em Jó, pediu autorização de Deus. O diabo não toca em cristão, a não ser que o cristão o convide, permite, com omissão, com autorização, com atitude, com comportamento. Ficou claro? Ficou claro? Então, antes de falar que quer orar para o teu casamento, antes de orar, porque o meu marido está com a amante, antes de orar, conserta o terreno. Chama um presbítero da igreja, alguém que você acha que está acima, que aparentemente seja um homem de Deus, que a gente não tem como, que Deus vê o coração, nós não vê, mas pelo menos que você está vendo, chama para orar. Mas não ora para restaurar. Eu vou te contar um segredo. O maior erro de uma mulher traída, de um homem traído, é querer restaurar o casamento antes da cura. Vocês conseguiram entender isso ou não? Você conseguiu entender? Nunca queira perdoar uma traição antes de você estar curada. Você não vai conseguir. Você só vai adiar o sofrimento. É só dipirona.
Vai curar a dor, mas a doença continua aí. Mais cedo ou mais tarde ela volta. Vai me dizer que aqui não tem ninguém que está assistindo, que perdoou e o marido continuou traindo. Fala a verdade. Confessa aí, vai. Ajuda nós. Digita aí, eu. Digita aí, eu. Vê se você tem coragem. Bora. Tá vendo? Eu sabia. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Vou repetir uma frase que eu falo em toda live. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Quer aprender de verdade? Se cura primeiro. Se cura primeiro. Pastor, como que eu me curo? Eu tenho um módulo só de cura interior. De cura interior. Se você foi traído, se você quer uma solução para a tua vida, a primeira coisa que eu te falo, cara, para de orar para Deus restaurar, para Deus corrigir, para Deus consertar, para Deus trazer de volta. Para. Começa um processo de cura interior. Você está entendendo? Mesmo que você fala, tem perdão, mas não tem volta. Se não tem volta, não precisa nem perdoar. Para de acreditar em ladainha de internet. Nem Jesus perdoou todo mundo. Nem Deus perdoou Saul. Para com essa ladainha de, eu perdoo, mas manda embora. Eu perdoo, mas... Então você não perdoou, cara. Larga de mentir pra você mesmo. É por isso que você tem uma vida desgraçada. É por isso que você faz as coisas e não vê Deus na tua vida. Você fica mentindo pra você mesmo. Aí eu perdoei. Onde é que tá? Mostra pra mim aqui. Onde é que tem perdão sem arrependimento? E onde é que tem perdão que você não quer mais saber? Mostra pra mim aqui. Eu não quero opinião de pastor, de teólogo, de famosinho na internet, não. Quero aqui, ó. Mostra pra mim aqui, ó. Mostra uma pessoa que Jesus perdoou sem pedir perdão. Só uma. Ei, o povo que machucou, ele pediu para o pai, ele não foi capaz de pedir, ele pediu para o pai. Quando bateram nele, crucificaram ele, arrebentaram ele pediu, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Aí o ladrão da cruz se arrependeu. Falou, nós estamos aqui porque a gente merece. Nós estamos aqui porque nós estamos errados, reconheceu o erro. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus não pediu para o pai levar ele, não. Sabe o que Jesus falou? Hoje mesmo te digo, estará comigo no paraíso. Estou mentindo? É que você não gosta de ouvir isso, né? Dói, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você. A Bíblia te dá todo o direito, todo, se você foi traído, de mandar picar a mula. Tá bom? Qualquer um que falar o contrário disso, eu recomendo, se tiver filho, se você vê que ele se arrependeu, se houve um constrangimento, ele fez, se arrependeu, perdoa, minha filha. Se pediu perdão, você é cristã. Pediu perdão, você tem que perdoar. É a Bíblia. É o que a palavra diz. Não pediu perdão, continua com o amante. E você fala, eu perdoei ele. Quem disse que ele quer o teu perdão? Quem disse que um cara que trocou você por outra está preocupado com o teu perdão? Ai, mas o perdão não é para ele, é para mim. Ué, quer dizer que Cristo perdoa nós por ele? Me explica esse negócio direito. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque essa história... Eu tenho uma live só sobre perdão. Está lá no YouTube, A Missão do Casamento. Vai lá e assiste e tem comentário lá, você xinga, fala o que você quiser. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Você não precisa perdoar quem te enganou, quem te traiu, quem te humilhou, se ele não se arrependeu. Pastor, como que eu me curo? Tem como você se curar sem essa frescura, sem essa mentirinha, sem essa de pirona de perdão coach. Perdão coach é de pirona. Curador, mas não cura a raiz do problema. O problema continua aí. Você está entendendo? Eu estou aqui para falar bem a realidade. Se você concorda, paciência. Se não concorda, azar teu. Se quiser me desmentir, me desminta aqui, ó. Não com eu acho. Não, mas porque eu interpreto. Não, tem que estar escrito, claro aqui. Se tiver escrito. E mais de um lugar, não pode ser só nenhum, não. Tem que ter pelo menos em 2 ou 3 lugares. Fechou? Vamos lá. Perguntas, está aberto. Gente, vai ser 2 da manhã. Se você gostou e quiser ser meu aluno, me chama. 1593-500 mil. É o WhatsApp. Vai lá agora e diz assim, ó. Oi, eu quero cura para o meu casamento. Eu quero cura para a minha vida primeiro.
Ou eu quero cura, meu problema é esse, ou eu estou solteira, eu preciso, como que eu faço para não sofrer mais? Eu estou com raiva de homem, todo homem que eu pego. Me conta o teu problema, eu vou te dar uma solução. Eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você. Eu e a pastora Lila, nós dois. Se for de intimidade, você vai falar para ela, você não vai falar para mim não. Se for alguma coisa de intimidade, você está entendendo? Cristiano, como pedir? Se preparando, meu filho. Entrando em santidade. Aí você pede. Aí você sabe pedir. E outra, sempre que pedires, que seja feita a tua vontade, não a minha. A maioria das pessoas oram errado. Por que ora errado? Um dos erros, tem vários, vou falar um aqui. Senhor, traz o fulano de volta, Senhor. Meus filhos, a minha vida, o meu amor. Eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor. Nunca ore assim. Pai, o meu desejo é esse. Eu quero ele, eu tenho meus filhos, Senhor. Mas seja feita a tua vontade. A tua vontade prevalece. Se o Senhor quiser, me cura. Porque Jesus cura, restaura ou liberta. Tem casamento que é libertação, minha filha. Tem casamento que o divórcio é libertação, sim. Por mais que eu me doa ter que falar isso. Talvez Deus está te livrando de um feminicídio, está te livrando de mais dor, de mais traição. E você está aí chorando. Você se cura primeiro. Aí depois de se curar, eu não estou querendo que você se cura para não querer o teu marido. Depois que você estiver curada, aí você decide se você vai perdoá-lo, se você vai tentar conseguir, porque aí você está protegido. Isso vale para o homem que foi traído também, não é só para a mulher não. Você está entendendo? Eu não falo só para a mulher, embora a maioria das minhas alunas é mulheres. Mas o homem tem o comportamento dele, a mulher tem o comportamento dela. Não é só, sozinho, não existe casamento sem dois. Mas a mulher precisa entender do homem, o homem precisa entender da mulher. Isso é questão de comportamento, isso é neurociência. Você está entendendo? Conseguiu entender? Você tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Pastor, tenho 6 anos de casado. Meu marido é autista. Está muito difícil continuar, mas eu não quero desistir do meu casamento. Quando você casou com ele, já era autista ou ele ficou depois? É uma pergunta, eu sei, Lila, mas eu estou perguntando para ela. Já era. Mas aí a paixão, né? Você nem levou, às vezes, quando era. Então você falou assim, não, comigo vai ser diferente. Pois é. Agora você precisa de uma coisa. Eu vou te falar o que você precisa. Conhecimento, discernimento e sabedoria, minha filha. Só isso que você precisa. Só que se você quiser ser minha aluna, eu já vou avisar. A minha esposa falou, para de falar isso, porque quando você fala isso, a maioria das mulheres não vai ser sua aluna. Eu não vou falar o que vai te agradar. E eu não vou estar nem aí se você gostou de ouvir ou não. Eu vou te falar o que você tem que ouvir. Você faz se você quiser, eu só não obrigo você a fazer. Mas vou dar um exemplo aqui agora. Quem tem a obrigação de cuidar e de mudar essa situação é você, porque quando você casou com ele, ele já era autista. Tá? Não vem com essa não, porque autista não fica. Ou é ou não é. Então ele já era. Agora você usar isso como desculpa, eu quis, é difícil, mas por que você não descobriu isso antes? Por que você não decidiu isso antes? Agora você aguenta. Ah, mas você vai aguentar sofrendo? Não, minha filha, você não precisa aguentar sofrendo. Vem ser minha aluna que eu vou te ensinar. Entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela diz assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tá pesado? Vem para Jesus que fica leve. Você entendeu? Gente, é tão simples. Mas vocês querem complicar. Vocês querem meter o santarrão no meio, a religiosidade no meio, quer ser mais santo que todo mundo. A palavra diz assim, não sejais demasiadamente justo. Ela diz que não é nem para ser justo tem que ser muito, porque senão você vai destruir você mesmo. É o que está escrito. Você está entendendo? Então você quer me ajudar? Tá aqui o telefone, tá fixado aí, ó.
O telefone está fixado aqui, ó. Está fixado aqui meu telefone. 1593-500.000. É o telefone lá da Academia do Casamento. É o WhatsApp. Dá um oi lá, minha filha. Cria coragem. Não fica com raiva de mim, não, porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não fica com raiva pelo que eu falei. Mas eu vou te ajudar. Você vai sair dessa, você vai resolver isso. Vai ficar leve. Você vai ver que vai ter certeza que vai. Porque com Jesus o fardo é leve. Se está pesado é porque não está com ele. Está difícil? Não está com ele. Só que não esquece, eu comecei essa live. Estratégia humana, estratégia espiritual. Não mistura. Estratégia humana, estratégia espiritual. Mais alguma dúvida, gente? Tem alguma pergunta aqui no... Ficou alguma pergunta para me responder aqui no TikTok? Deixa eu ver. Eu quase não vejo aqui no TikTok. Eu não aceitei meu marido. Você tem razão, se ele te traiu, você tem o direito de não aceitar. Eu não recomendo, mas se você acha que deve, se ele não se arrependeu, tem mais é que meter o pé mesmo. Vai ficar com um cara que te traiu e não arrepende. É verdade, eu sou separado, meu marido me traiu por 7 anos, passou da igreja e meus filhos ficaram tudo. Pois é. Infelizmente. Galera, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Já estou encerrando aqui no YouTube. Porque aqui no YouTube... Deixa eu encerrar aqui.